Nós vamos hoje estudar aqui do livro da Esperança, é continuação, o estudo, a lição 23, nos domínios da paciência. Emmanuel escreveu este livro em comemoração aos 100 anos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E ele sempre coloca como epígrafes uma mensagem do Evangelho de Jesus e uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar esta mensagem chamada Nos Domínios da Paciência. Paciência é algo que nós todos precisamos. E ele começa com um versículo de Mateus, dizendo assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus 5,16. Depois ele coloca outra epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Está lá no capítulo 9, no item 7. Eu vou ler a mensagem toda, depois nós voltamos interpretando, explicando alguma coisa que nós entendemos. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência, e enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la, sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamos-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhe os problemas sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem limites, no entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. Então, está aí a mensagem, né, na sua totalidade, e nós vamos tecer alguns comentários a respeito dessa mensagem, que nós achamos, sim, de suma importância para todos nós, já que a nossa evolução
é um processo que demanda muita paciência. Todos nós, para chegarmos à perfeição um dia, nos milênios que seguem, nós haveremos de ter muita paciência em todas as situações de nossa vida. Assim como a natureza toda revela essa paciência, nós também teremos que ter. Então, ele começa a sua mensagem dizendo, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos aqui do Evangelho de Mateus, esse capítulo 5 lá do Evangelho de Mateus, ele é muito rico em ensinamentos. É nesse capítulo que Jesus fala das bem-aventuranças, caracteriza os discípulos como o sal da terra, como a luz do mundo, diz que não veio revogar a lei, mas cumpri-la. E ele completa o que foi dito aos antigos a respeito do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança e do amor ao próximo, entre outros assuntos. Então, é um capítulo para a gente estudar, entender, colocar em prática. Essa parte das bem-aventuranças, houve autor já dizendo que se perdesse o, todas as lições do Evangelho e ficasse as bem-aventuranças, nós teríamos tudo. Porque Jesus lá fala da vida futura, de tudo aquilo que a gente vai conseguir praticando a lei divina no futuro, quando nós estivermos realmente praticando esta lei que está dentro de nós e foi ensinada por Jesus para que nós recordássemos dela, porque muitas vezes nós esquecemos. E o versículo aqui colocado é, como epígrafe é o 16. E ele vem logo após Jesus ter exaltado a vida futura, em que todos nós haveremos de ser recompensados por havermos cumprido a lei divina em sua plenitude. E o que é essa luz? Quando Jesus fala, brilhe vossa luz. Será que nós temos mesmo uma luz dentro de nós? Que luz é esta? Essa luz, ela, o que ela é? Ela é a prática do bem, ela é a prática do amor, da caridade, e exige de nós muita paciência, muita abnegação, muito amor ao próximo e a todos nós, a nós próprios. Emmanuel nos diz em uma de outra mensagem que ele escreveu que todos os seres da criação estão sempre à procura de algo. E o ser humano ele está sempre à procura de algo melhor. Foi algo que Deus colocou dentro de nós. Nós sempre temos o desejo do melhor. Então, todos os seres estão à procura, né, de alguma coisa. Ele diz que a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções, e cada um, né, busca emoções a seu modo, depende da superioridade ou inferioridade, nós vamos estar num estado de tristeza, às vezes, nós vamos estar num estado de insulamento, de prazer, de revolta, de conflitos. Muitas vezes a pessoa se nutre de tudo isso. Mas o discípulo de Jesus está em outro patamar. Ele pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Os discípulos do Cristo esperam essa vida renovada. Nós que já conhecemos o Evangelho, nós queremos sempre aprender mais. Nós queremos semear o amor em companhia do Mestre. E isso é estar fazendo brilhar nossa luz. Toda vez que eu aprendo um ensinamento, que eu coloco esse pensamento em prática, eu estou mostrando sabedoria, eu estou mostrando
um conhecimento benéfico para mim e para todas as outras pessoas. Então, nós vemos aqui, né, a importância desses ensinamentos para todos nós. O discípulo, né, como nós estávamos falando, de Jesus, ele é chamado a colaborar com os imperativos da perfeição, deixando transparecer o ensinamento do Senhor em si mesmo, pela vivência do Evangelho e aclarando a senda dos semelhantes. Então, todos nós que já temos algum conhecimento, nós estamos sendo chamados a colaborar com esses imperativos da perfeição. Que às vezes nós pensamos que temos compromissos só conosco, não, nós temos compromissos com o outro também. Aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer de uma forma o melhor possível que a gente dê conta. Nós devemos é, ser luz mesmo na vida das outras pessoas, fazendo o melhor de nós. O Evangelho ele representa para nós o sol da imortalidade, que o Espírito reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Jesus falou, né? Brilhe vossa luz. E Emmanuel fala, procuremos brilhar. Então, quer dizer que nós, mesmo pequeninos, temos uma luz. É uma luz pequena ainda, mas se já é luz, que bom. Ela já pode iluminar, ela já pode modificar alguma coisa, já pode mostrar um ambiente, já pode mostrar um perigo, já pode mostrar um caminho. E a segunda epígrafe aqui colocada, né, sede pacientes, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A gente fica pensando, né, o que há de comum entre brilhe vossa luz e sede pacientes? É, foi um espírito amigo, né, que deu essa mensagem, a paciência, aquela famosa mensagem que nós conhecemos, que começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, todos nós somos eleitos de Deus, né, para chegarmos à perfeição. E muitas vezes nós sofremos nessa caminhada. E toda vez que nós conseguimos é, amenizar essa dor através das mensagens do Evangelho, nós estamos brilhando nossa luz. Então, os ensinos de Jesus, todos eles têm algo em comum. Nós podemos ver que nas nossas casas espíritas, quando nós estudamos uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma lição do Evangelho, nós vemos que tem algo de comum naquelas lições. Por quê? Porque nós, é, o ensino, ele é universal. Tudo que é ensinado para nós em termos espirituais, parece que tem essa característica de melhoria pessoal, de reforma íntima, de mudança de, de hábito. Então, tudo do Evangelho, todas as mensagens que nós estudamos, tem tudo a ver. Olha, a evolução é um trabalho de paciência. Ninguém evolui de uma hora para outra sem muito esforço. Nós temos que ter perseverança, nós temos que ter muito trabalho no bem, servindo ao próximo sempre, segundo o que Jesus nos ensinou. Ele próprio disse que veio para servir. Então, se Jesus veio para servir, nós também estamos aqui para servir. E para isso é necessário que a luz esteja sempre acesa, mesmo pequenina. Um ensinamento aprendido, um ensinamento colocado em prática, isso revela sabedoria. Hoje, até outros autores que não espíritas, né, falam a respeito disso. Mas quando nós estudamos alguma coisa e não colocamos em prática, nós estamos perdendo.
tempo, oportunidade de melhoria. E praticando o Evangelho, seremos luz a iluminar os caminhos nossos e de outros irmãos que venham a ter contato conosco, encarnados, desencarnados. Em muitos episódios, começando a mensagem aí, em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Então, ele deu para nós aqui duas definições de paciência, que às vezes nós interpretamos erradamente, erroneamente, o que seja paciência. Então, o primeiro que ele diz aqui é quando alguma coisa é constrangedora na nossa vida, nós achamos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente, em preguiçosa lamentação. Então, nós interpretamos a paciência como uma preguiça. Nós não queremos sair daquela situação fazendo esforço. E isso não é paciência. E ele diz que em outros lances da vida, da luta, com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. É o laissez-faire, né? Deixar ficar, deixar tudo como está para ver como fica. Ou seja, nós lavamos nossas mãos, não damos importância àquilo e vamos ver quais as consequências daquilo. E muitas vezes o fato está acontecendo próximo a nós porque nós temos uma chance de modificar aquela situação. E muitas vezes nós deixamos também essa oportunidade passar. E ele fala, isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Será que a vida, será que a natureza é para a gente ficar passivo diante das situações? Será que é para a gente é, cruzar os braços, não participar de nada? Ou será que Deus espera alguma coisa de nós? Ele vai dizendo para nós, a própria natureza, o próprio corpo trabalha. Quando ocorre algo estranho, o corpo trabalha, a árvore trabalha. Olha o que ele diz aí. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Então, as próprias células do nosso corpo estabelecem processos de defesa do nosso corpo. Então, quando acontece alguma coisa que não está de acordo dentro do nosso corpo, as células começam, se espalham pela nossa corrente sanguínea aqui e fazem o seu trabalho para preservar nossa saúde. Nós ainda assistíamos ainda há pouco como ocorre o processo do diabetes, como que as células trabalham para aquele açúcar que está no sangue, aquela glicose que está no sangue, para ela entrar é, dentro das células lá e deixar a corrente sanguínea mais amena, né, mais tranquila trabalhando. É um trabalho muito grande. Então, esse processo de defesa acontece no nosso próprio corpo. E também os vegetais, né, como foi citado aqui como exemplo, é, quando nós podamos uma roseira, o que acontece? No instantinho, ela volta a se regenerar, ela cresce novamente, parece com mais força e dá, né, nascem ali rosas muito bonitas, todo tipo de árvore, todo tipo de vegetal, né?
acontece essa regeneração aí. Vegetais humildes, ele diz, vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Então, a capacidade de resistência, né, de regeneração, os vegetais também trabalham. É, nós sempre gostamos de admirar a árvore, né, dos ipês amarelos, por exemplo, na época do inverno, uma época assim de sequidão, né, muita secura no cerrado, e ela fica toda colorida, toda bonita, né? É um espetáculo os ipês na nossa região, né, no Brasil inteiro, tem essas árvores maravilhosas. E ocorre num período de bastante seca, mas a árvore faz, né, um esforço muito grande e vai buscar lá nas entranhas da terra a água que seja necessária para que isso aconteça. Então, nós estamos vendo, né, que tanto o corpo como os vegetais, eles fazem esse trabalho para continuarem vivendo. E André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, ele também tem uma mensagem falando para a gente aprender com a natureza. Ele fala do sol, né, que o sol auxilia a todos, que ele resplandece lá no alto a fim de auxiliar a todos. Aí nós nos lembramos novamente do que Jesus falou: brilha a vossa luz. E a luz, né, como foi ensinado também, a luz deve permanecer no alto. Ninguém acende uma candeia e a coloca sobre o alqueire. Nós a colocamos, né, no alto para que todos que cheguem possam enxergar o que se passa ali. Então, assim como o sol, a candeia, nós também temos que ser essa luz que brilha no alto, a fim de ajudar a todos que chegarem próximos de nós. É, ele diz que as estrelas agrupam-se em ordem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem no capítulo 5 que fala quantas pessoas que são arruinadas por falta de ordem, de perseverança. Então, é importante nós termos a ordem também. O vegetal, ele abandona a cova escura, mas continua ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. Então, todos nós, né, devemos aprender é, com os vegetais, com o rio que contorna os obstáculos, com a fonte que serve, né, de ligação de um ambiente com o outro. Devemos ser como o vaso que ele suporta o clima do fogo, mas ele serve ao oleiro. E esse fogo para nós, né, seria a paciência, né, a dor que nós estamos sentindo por determinadas situações na nossa vida, para nós suportarmos com paciência, porque depois isso vai ser importante para todos nós. Então, o André Luiz, ele vai falando desses elementos da natureza e nós achamos que casa bem com essa lição, né, do Emmanuel. E ele fala, o Emmanuel continua falando, que paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro profícuo na hora do sofrimento. Então, vamos prestar atenção. Paciência não é conformismo. Então, nós não temos que conformar diante das situações complicadas que aparecerem na nossa vida. Nós temos que reconhecer a dificuldade existente. Por isso é importante, né, nós pararmos alguns minutos do nosso dia e observarmos o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo, que dor é essa que estou sentindo, né? Às vezes não é uma dor física, mas é uma dor de não conseguir determinadas coisas, resolver determinados problemas. Então, nós pararmos e identificar, a partir do momento
que identificamos qual é o problema que nós estamos passando, nós vamos trabalhar para que isso seja contornado. Assim como o rio contorna os obstáculos para chegar ao mar, nós também temos que aprender com ele, né? E buscar essa ajuda em algum lugar dentro de nós mesmos, através dos livros, com os amigos, com o pessoal da família, para nós sairmos deste obstáculo. E sempre vai acontecer, né? Ou na família, ou no trabalho, uma autossuperação mesmo, no nosso mundo íntimo. Então, ele diz que, sejam quais sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Então, olha, todos, às vezes a provação é cruel, é difícil, mas a paciência, se houver paciência, ela descobre o sistema de removê-los. Porque às vezes não vai ser só numa vida que nós vamos resolver o problema. Às vezes ele é complicado, ele já vem sendo é, feito há muito tempo, muitas encarnações. Às vezes, então, ele está difícil de remover agora. Mas nós vamos tendo paciência, lembrando que a evolução é este trabalho, né, diário de paciência, e vamos conseguir. É o filho difícil, é os pais doentes às vezes, é o trabalho complicado, ou é a falta do trabalho. Então, são muitas dores que nós passamos, né? São as picadinhas de alfinete que fala no Evangelho, que vão nos ferindo. Se nós não resolvermos as situações da nossa vida, isso vai nos ferindo cada vez mais. Em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamos-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhe os problemas sem alardear superioridade. Então é isso. Ele está dizendo para nós, né, que ele está se referindo à compreensão que identifica a situação infeliz. Então nós temos que compreender por que estamos passando por aquela situação infeliz e articular os meios de solucionar os problemas sem alardear superioridade. Muitas vezes o que nos atrapalha é o orgulho, porque às vezes a solução para o nosso problema é, é um pedido de ajuda para alguém próximo de nós. E às vezes nós levamos, passamos a encarnação inteira sem aceitar a ajuda de ninguém, sem pedir a ajuda de ninguém, e sofremos muitas vezes por causa disso. E ele continua dizendo que paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Então, aqui ele falou para nós, né, de duas formas de paciência, que a paciência é resignação, é nós nos resignarmos, né, diante das situações complicadas. E o que o Evangelho nos ensina a respeito da resignação? Que a resignação é o consentimento do coração, é algo que já passou pelo nosso sentimento e nós vamos compreender nem tanto com o nosso cérebro, mas com o coração. Vamos colocar sentimento naquela situação que está acontecendo conosco. Então, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Então, se as injúrias são desferidas contra mim, né, contra nós, é, isso eu tenho paciência se eu ficar resignado. E
Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral. É quando está relacionado a todos, né, que ela é perseverança tranquila no esclarecimento geral. E continuando, ele fala que Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Jesus, né, foi o nosso maior exemplo de paciência. Nós temos que ter é, ele, Jesus como modelo na nossa vida. É, embora suportasse todos os golpes, né, que lhe foram endereçados, sereno. Ele preferiu aceitar a morte na cruz a ter que aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Então, termos paciência não significa a gente acumpliciar-se com o mal. Não é nós aceitarmos o mal. Então, nós vimos o quanto é importante, né, essa mensagem de Emmanuel na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que não falar sobre o assunto, é, a gente cruzar os braços, como foi dito anteriormente, a gente acha que isso é paciência. Calar, muitas vezes é preciso calar, mas nem sempre. Às vezes é preciso falar também. Nós vemos nas lições, né, que nós estudamos sobre os livros do André Luiz, que a palavra é muito falada lá no mundo espiritual para convencer os irmãos a seguirem, né, o caminho do bem. E nós sempre passamos, né, por provas que levam-nos a desenvolver a paciência. Nós achamos no livro do irmão X uma história em que ele conta para nós que uma senhora reencarnou para passar por essa prova da paciência. E nós ficamos imaginando que cada um de nós podemos ser essa senhora. Ele diz que quando Leonarda se dispôs à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual, que permaneceria no mundo superior, na esfera superior, recomendou para ela: olha, Leonarda, minha irmã, grandes tesouros você tem conseguido nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa, porque realmente, né, paciência é difícil da gente conseguir. Mas ela está dizendo que, olha, a sua provisão é muito escassa, né, de paciência. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. Então, a irmã, né, a Leonarda, ela reencarnou aqui é, para passar por essa prova da paciência. E eu penso que todos nós, né, passamos por ela. Em voltando presentemente à carne, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência, disse Lucinda, né? Imagino que Lucinda seria seu anjo protetor aqui na Terra, né? Então, para ela não olvidar, não esquecer que a renúncia, né, seria para ela a mestra da paciência. Então, está tudo ligado, né? Eu vou ter paciência, então eu vou ter que ter renúncia também. E Leonardo ouvia com interesse, né, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. E transcorrida ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades na terra.
Para nós, que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que outros estejam para conosco. Então, olha o conselho, né, que a amiga estava dando para Leonardo aqui, que ia reencarnar e passar por essa prova, que muitas vezes a gente foi injusto com o próximo em outras encarnações. Então, a melhor forma da gente ser paciente é ser justo com as pessoas. Porque Jesus falou que nós não somos bons ainda, né? Mas nós podemos ser justos. E ela falou: olha, você vai aproveitar essa encarnação, você vai passar pela prova para ver se melhora, né? É, tolo é o doente que despreza o remédio. Então, se nós estamos passando por situações que exigem de nós muita paciência, isso é um remédio para nós. E se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Muitas vezes a gente fica querendo recompensas muito rápidas e às vezes não merecemos ainda. Temos que aguardar um tempo mais. Então, tudo isso foi falado para ela. Foi falado para ela. E a Leonarda prometeu observância, né, aos conselhos e assumiu compromissos graves e tornou a Terra. Então, todos nós, né, quando reencarnamos, eu imagino que nós assumimos alguns compromissos graves e ela voltou à Terra. E, apesar dos ajustes havidos, desde criança ela revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. Daí a gente imagina, né, a importância da evangelização da criança, para que vá corrigindo essa criança a tempo de ela não se perder. Ela era bondosa, era sensível, mas facilmente a calmaria chegava à tormenta, assim como todos nós, né? Quando chegou na juventude, o plano espiritual convocou-a pouco a pouco às provas de paciência de que necessitava. Ela se casou, mas quando veio o primeiro filhinho, aí os serviços ficaram mais duros e ela começou a ficar muito impaciente com todas as situações. O marido tentava ajudá-la, mas muito difícil estava a situação dela. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. É quando nós gritamos, né, com os outros, nós queremos impor uma coisa que nós não damos conta. Então, o que acontecia com ela é, nessa situação toda aí era essa falta de paciência, era revolta, ela era invigilante. E ela foi passando a vida até que chegou o momento, né, de voltar para o mundo espiritual. Enquanto ela estava aqui, ela ouvia as lições evangélicas, mas aquilo não entrava muito no coração dela, na mente dela. Ela até falava assim: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas, ou se a dor vale alguma coisa para a melhoria da alma, eu estou confortada, porque meus sofrimentos têm sido infindáveis. Ela achava que ela ia ser recompensada, né, pela grande dor que ela passava aqui. E quando chegou o dia do desencarne, é, passado um tempinho no mundo espiritual, a amiga veio conversar com ela e disse para ela, sem dúvida, né, você efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar, é, mas quanto à resignação, você não obteve o mais leve traço. E ela chorou, reclamou, protestou, reagiu, e o que ela poderia fazer? Terminou a tarefa aqui na Terra sem conseguir ter essa paciência. E ela pergunta para a amiga, né, o que ela pode fazer para melhorar aquilo. Ela diz o seguinte:
É lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra, mas você falhou nas provas da paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere de novo. Haverá recursos para recomeçar. É, há recursos para recomeçar, mas esse recomeço nem sempre é um recomeço tranquilo. Nem sempre nós vamos ter as mesmas oportunidades. E ela ainda diz, né, para a Leonardo ainda diz para a amiga, né? Mas eu fui excessivamente provada, ela diz para a Lucinda diz, mas você não foi aprovada. Achei interessante esse diálogo aqui, né? Que às vezes a gente foi provado, mas não foi aprovado. É uma prova que nós estamos passando, nós estamos fazendo. Então, é bom que todos nós pensemos na lição da noite, dessa lição 23, nos domínios da paciência, que nós possamos aprender esses ensinamentos e que eles se em luzes, transformem em luzes para que nós possamos iluminar por dentro e também aqueles que estão ao nosso redor. Não vamos nos importar se nossa luz seja muito pequena, mas que nós possamos devagar ir aprendendo esses ensinamentos do Evangelho e colocando em prática. Então, toda vez que nós aprendemos e colocamos em prática um ensinamento, a nossa luz vai aumentando. E nós, sem eh, ficar pensando muito, já vamos estar influenciando muitas pessoas ao nosso redor. Nós vamos ler um poema chamado Verdade e Luz, que diz o seguinte: devagar, a luz vai chegando e vai adentrando o meu coração. Vai chegando devagarinho, clareando o meu caminho. Dissipa as trevas da minha ignorância e me mostra beleza e grandes riquezas que antes não via. O mundo espiritual, a justiça divina, a reencarnação, o amor nascendo, a evolução. Mas a luz vem devagar, para não me cegar. Devagar, a verdade vai chegando e vai adentrando o meu coração. Então, nós agradecemos pela oportunidade de estudarmos juntos, né, essa lição da paciência e que todos nós possamos colocá-la no nosso dia a dia, porque mesmo que nós não queiramos, nós vamos precisar dela. E que tenhamos renúncia, tenhamos resignação diante das dores, diante dos sofrimentos, das situações com as quais não concordamos, e que possamos identificar tudo isso que de alguma forma nos provoca alguma dor e possamos resolver esses problemas. Que uma vez o problema resolvido, nós não vamos ter é, mais essas tensões que nos abatem, nós vamos estar serenos, certos de que estamos cumprindo o nosso objetivo. Muita paz a todos.